Olá, começa agora para todo o Brasil o programa Pauta Aberta. Sejam bem-vindos. Obrigada pela sua companhia. Você fica com a gente na próxima meia hora. As perícias médicas para os segurados do INSS vão continuar suspensas em todo o país, pelo menos até quarta-feira. Na segunda-feira, muitas pessoas com horário marcado não foram atendidas após os médicos decidirem não retornar ao trabalho, alegando falta de segurança neste momento. O INSS ainda não informou quando o atendimento será normalizado. Disse apenas que será o mais breve possível após vistorias comprovarem a adequação dos consultórios. De acordo com o Instituto, quem tinha o agendamento de perícia médica e teve o atendimento cancelado, terá o reagendamento feito automaticamente. As universidades federais em todo o Brasil têm feito a lição de casa neste momento de pandemia, com muitos estudos e pesquisas em relação à Covid-19. Na UFRJ, por exemplo, foi desenvolvido um teste que promete detectar o vírus mais rapidamente e ser mais barato do que são vendidos hoje no mercado. O exame é barato, preciso e simples de fazer. É necessário apenas coletar uma gota de sangue do paciente. Permite que essa amostra seja coletada em regiões remotas do país, lá nas populações ribeirinhas do Amazonas, por exemplo, e que essa amostra seja mandada de forma muito simples, à temperatura ambiente, até o laboratório mais próximo para fazer a análise. Este teste de Covid-19 é semelhante aos que são vendidos em farmácias. Ele é diferente do teste PCR, que detecta a presença de material genético do vírus em secreções respiratórias nos primeiros dias após o início dos sintomas. De acordo com o estudo, comparado aos testes hoje disponíveis, o SUFRJ é mais preciso. Uma das marcas no mercado apresentou variação de acerto de 0% para pessoas infectadas com até 4 dias desde o início dos sintomas, até 71% de acerto para os infectados que já tinham 20 ou mais dias desde o início dos sintomas. Já o SUFRJ apresenta 40% de acerto nos primeiros 4 dias desde o início dos sintomas e 100% de acerto quando é feito a partir de 20 ou mais dias do surgimento dos sintomas. O teste desenvolvido pelos pesquisadores da UFRJ também é muito mais barato que os de farmácia, custa menos de R$ 5,00, enquanto os do mercado custam cerca de R$ 130,00. A importância do barateamento é exatamente o aumento do acesso, possibilitar o acesso do maior número de pessoas possíveis ao teste sorológico. Esse teste detecta, então, os anticorpos presentes após a exposição viral, Então, ele vai dar para a gente uma real dimensão do número de pessoas que entraram em contato com esse vírus. Agora quero que você preste atenção nestas imagens. Este é o atual cenário do Pantanal e da Amazônia. A melhor descrição para ele é desolador. Para aqueles que acompanham de perto a situação do bioma, a sensação é de profunda tristeza. Enquanto o fogo avança de forma nunca vista nas últimas décadas, animais mortos e árvores destruídas se tornam situações cada vez mais comuns. O pior de tudo é que, nos dois casos, a origem do fogo são as ações humanas. Mas este problema não é exclusivo destes biomas. Várias regiões do Brasil também sofrem com o fogo nos últimos dias. Em Minas Gerais, as queimadas aumentaram 23% em agosto, em comparação com o mesmo período de 2019. Para ajudar no controle das chamas, um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais recorreu à tecnologia. Pesquisadores da UFMG desenvolveram uma tecnologia que prevê como o fogo vai se comportar. O que essa ferramenta faz? Ela pega dados de satélite para saber onde o fogo começou, onde teve a ignição, e prevê como que vai ser o seu espalhamento em relação à direção do vento, a quanto de combustível, vegetação seca tem disponível, a umidade da vegetação. 2 vezes ao dia ele faz atualizações automáticas, seguindo os dados fornecidos pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ela pega os focos que o satélite indicou e já prevê o que vai acontecer ao longo do dia. Então isso já pode ser útil, para gestores de parques, brigadas e bombeiros utilizarem para saber qual que é a previsão ao longo do dia do que vai acontecer. A falta de conscientização ambiental de uma pequena parcela da sociedade faz com que o número de ocorrências
de incêndio à vegetação se torne tão volumoso. A pandemia, além de mexer com as emoções, está deixando todo mundo mais nervoso. Até os conflitos entre os vizinhos aumentaram. Segundo uma pesquisa, desde o começo do isolamento social, o número de reclamação de moradores em condomínio triplicou. Veja na reportagem. Nas redes sociais, os conflitos de vizinhos viraram motivo de piadas, mas nem todos levam com humor. Angelita está distante do vizinho de cima por diferenças sonoras. Me parece que ele nunca morou em apartamento. Ele mudou para cá agora e morava em casa. Então, tem que haver um controle do que fazer para não perturbar o outro. Cida está cumprindo o aviso prévio. Síndica profissional vai deixar o condomínio onde trabalha desde maio de 2018. Com a pandemia e o peso que o isolamento traz, precisou administrar muitos conflitos entre moradores. Nós vimos melhor para a empresa o desligamento do que insistirmos numa sequência de risco. O relato de Cida revela que a convivência em condomínios vive dias de turbulência, cheios de regras para utilizar espaços comuns. Como estes, os moradores estão cada vez mais distantes nesta pandemia. Cenário comprovado em pesquisa. Um levantamento do mercado imobiliário de Minas Gerais revela um aumento de 25% nas brigas entre vizinhos nesta quarentena. Os espaços comuns dos condomínios, como as áreas de lazer, as salas de ginástica, estão muitas vezes com formas restritas de uso, ou às vezes até impedidas do uso. Isso acaba trazendo mais e mais estresse para o usuário, para o morador. Então, ele acaba jogando todo esse estresse dentro do que está mais próximo. Vanessa, nesse momento, um pouquinho de paciência aí entre as pessoas é importante, Tem que ter paciência e empatia, Patrícia. Às vezes a criança que está incomodando, né? As crianças estão sem aula. Então, a palavra realmente, como você disse, é paciência nesse momento para evitar brigas e discussões. É um momento atípico que a gente está vivendo, completamente, completamente. Com a pandemia e o fechamento do comércio em geral, as vendas pela internet cresceram em todo o mundo. O que aumentou também foram as reclamações dos consumidores. Confira na reportagem. Com a pandemia da Covid-19, o aumento do comércio eletrônico chegou a 70%, segundo dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. A Raquel passou a comprar praticamente só pela internet. Para mim é mais confortável, mais seguro, principalmente em tempos de pandemia, e é algo que eu vou, de certa forma, prolongar por mais um tempo até as coisas voltarem ao novo normal. O comércio eletrônico no país faturou 56% a mais nos 8 primeiros meses em comparação com o mesmo período do ano passado. Com maior número de vendas, aumentou também o número de reclamações. Segundo o Sistema Nacional de Informação de Defesa do Consumidor, foi registrado um aumento de quase 100% das queixas de consumo na internet no primeiro semestre do ano. As principais reclamações são sobre demora para entrega de produtos, além de cobranças abusivas. Eu não estou presente ou com o produto em mãos para saber suas reais dimensões. Eu pura e simplesmente vejo uma foto, um vídeo e a descrição das suas dimensões e características, o que pode me induzir a erro. O Código de Defesa do Consumidor vai justamente me proteger, fazer com que eu tenha direitos equivalentes e que eu possa me arrepender em 7 dias a partir do recebimento desse produto. A Secretaria Nacional do Consumidor passou a obrigar que as plataformas de comércio eletrônico identifiquem os dados dos vendedores. De modo que o consumidor tenha de antemão, antes da realização da compra, acesso aí às informações sobre com quem ele estaria comprando, quem é o responsável pela oferta, e assim termos mecanismos mais eficazes para a prevenção de ofertas, práticas e outras condutas abusivas aí que possam configurar violação às normas do Código de Defesa do Consumidor. Caso o consumidor se sinta lesado, pode buscar seus direitos no PROCON mais próximo ou utilizar a plataforma consumidor.gov.br. O leite materno é o alimento mais completo e importante para o bebê. Você vai ver agora uma reportagem especial sobre amamentação. Confira. A
Clarice tem menos de um mês e já recebe o melhor alimento do mundo. A Elisana, que é mãe de primeira viagem, nunca teve dúvidas de que iria amamentar a filha. Quando eu pensava em ter filhos, era uma coisa que eu já queria, tanto pelo vínculo quanto por proporcionar esse alimento para ela, né? Por saber que é um dos alimentos mais importantes, né? Que tem mais nutrientes. E não existe mesmo outro alimento igual. Essa pediatra explica que a composição do leite materno é impossível de copiar. O leite materno tem uma composição que é única. A indústria nos ajuda em situações onde as mães não conseguem amamentar, mas a indústria usa como modelo de padrão, o padrão ouro do alimento adequado para a criança no primeiro semestre de vida é o leite materno. Então eles estudam os componentes, eles estudam todos os nutrientes que tem ali e tenta-se fazer uma cópia para fazer algo que seja o mais parecido possível. O bebê deve ser alimentado exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade, mas a mãe pode continuar amamentando a criança até os 2 anos. Os benefícios são muitos, tanto para a mãe quanto para o bebê. Ajuda a criança no sistema imunológico, ajuda no aconchego, no olho a olho, no sentimento de amor que essa mãe vai desenvolvendo com a criança, no contato pele a pele, no desenvolvimento da microbiota. Microbiota são esses micro-organismos que nós temos no intestino e que o leite materno ele estimula o desenvolvimento de uma microbiota saudável. O leite materno ele possui o benefício de ajudar a mãe a voltar mais rapidamente para o peso que ela tinha antes de engravidar, de fazer com que o útero volte ao seu tamanho normal, para fazer com que ele se contraia mais rapidamente, volte ao seu tamanho normal antes de engravidar, bem como também mães que amamentam têm um menor risco de desenvolvimento de câncer de mama. O leite é um alimento completo, mas é claro que as mamães também devem cuidar da alimentação. Ela precisa ter uma alimentação bem equilibrada e o mais saudável possível, consumindo então alimentos primariamente grãos, feijões, arroz, carne, proteínas, grão de bico, lentilha, ovos, queijo, frutas, verduras, legumes, onde a gente vai encontrar principalmente vitaminas e minerais que vão ser passados via aleitamento materno para essa criança. Nunca pensando em fazer uma dieta de restrição, porque o leite materno faz com que o corpo gaste muita energia, então para isso a mãe precisa realmente ter uma alimentação bem equilibrada, variada, para suprir realmente todas essas necessidades e não haver deficiências vitamínicas. A boa notícia é que os índices de aleitamento materno estão aumentando no Brasil. Mais de 45% das crianças recebem amamentação exclusiva e 53% continuam sendo amamentadas no primeiro ano de vida. O leite materno é tão importante que só neste ano pode evitar a morte de milhares de crianças. Essa mortalidade infantil, né, a faixa etária mais preocupante é justamente no componente neonatal, ou seja, esses primeiros dias, esses bebês que nascem prematuros, que são acometidos de infecções, de diarreias, que podem causar a morte, assim como a desnutrição também. Então, o aleitamento materno, ele seria considerado a chave de ouro para a diminuição desses índices de mortalidade. Mas é claro que não podemos esquecer que muitas mães não podem amamentar. É aí que entram os bancos de leite, uma rede que beneficia os bebês prematuros. O Brasil detém a maior rede de bancos de leite humano do mundo. São 222 bancos de leite, 200 postos de coleta, dentro do SUS, do Serviço Único de Saúde. Então, todo esse trabalho ele acontece de forma gratuita para toda a sociedade, independente que essa mulher tenha tido parto num hospital público ou num hospital privado. A Nayara faz parte dessa rede de solidariedade. Mãe de 2 meninas que ainda são amamentadas, faz questão de doar. O processo é simples, mas a diferença que faz na vida de outras famílias é enorme. Como mãe, imaginar, é um carinho de mãe para mãe, sabe? Porque eu penso se fosse o oposto também, se fosse meus bebês precisando desse leite e ter uma mãe de coração, assim, de estar. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo a evolução das minhas filhas com esse leite. Então, em pensar que esse mesmo leite está ajudando um outro bebê, dando o nutriente que ele precisa para ele crescer, desenvolver. Ai, é uma emoção, assim, maravilhosa, sabe?
E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Não saia daí. Faltam 2 meses para as eleições municipais e este ano os eleitores com deficiência visual terão uma nova ferramenta na hora de votar. Eles poderão ouvir os nomes dos candidatos na urna eletrônica. O uso de áudio nas urnas eletrônicas não é novidade nas eleições, mas o recurso era limitado. As mensagens eram pré-gravadas, indicavam o número e o cargo do candidato, além das instruções sobre as teclas de votação. Agora, após digitar o número, o eleitor com deficiência visual vai poder ouvir também o nome do candidato. Oi, você está votando para vereador no candidato 96. A mudança só foi possível graças ao sintetizador de voz, bem parecido com a ferramenta utilizada nos celulares. O software converte o texto em fala e com os dados armazenados no sistema, o eleitor vai ter mais esse mecanismo de segurança para confirmar o voto na urna. O uso das instruções de áudio na urna é feito com fone de ouvido, exclusivamente com fone de ouvido. Então, com isso, a gente garante plenamente o sigilo da votação, plenamente a privacidade do eleitor no seu ato de votar. O fone de ouvido é fornecido pela Justiça Eleitoral, há processo de higienização, os mensagens vão estar devidamente instruídos para isso. Todas as urnas já estão habilitadas para permitir o uso do sintetizador. Antes de iniciar a votação, o eleitor com deficiência visual vai poder testar o sistema. Antes de iniciar a votação, o eleitor ele vai ser recebido pela urna com uma espécie de tela de boas-vindas, né? No qual o eleitor vai ter instruções sobre o processo de votação e vai ter também o poder de controlar, fazer uma regulagem, né? Da velocidade do sintetizador, da velocidade da fala, né? E também a capacidade de fazer uma regulagem de volume. Com isso, a gente vai ter uma experiência muito mais confortável, muito mais agradável para o eleitor no dia da votação. Hoje é dia de falar de medicina. Você sabe o que são linfomas? O médico oncologista Welge Werneck nos explica. Veja. Hoje, dia 15 de setembro, é o Dia Mundial de Consciência contra os linfomas e por isso falaremos deles. Os linfomas nada mais são do que cânceres que têm origem no sangue. Dentro de várias células do sangue, uma, chamada linfócito, é responsável pelas nossas defesas. Não só ele, claro, existem vários outros leucócitos, dentre os quais citamos os neutrófilos, em especial, e os linfócitos. Quando os linfócitos sofrem algum processo de transformação, eles têm origem a filhotes, a células filhas doentes, e essas células filhas doentes podem dar origem a uma cascata de células doentes, formando um câncer que tem origem nos linfócitos. A eles damos os nomes de linfomas. O que faz com que uma dessas células sofra esse processo de transformação? Muito desses processos a gente não consegue identificar, mas a gente já sabe que existem alguns fatores que aumentam o risco para o desenvolvimento dos linfomas. Pacientes com doença imunossupressiva, em especial aquelas causadas pela infecção do HIV. Pacientes portadores de infecções por Epstein-Barr, é um tipo de vírus. Pacientes que já foram expostos à radioterapia. Pacientes que têm contato profissional / laboral, que tem um ambiente de trabalho próximo a produtos químicos, em especial agrotóxicos e substâncias relacionadas à produção química, tintas para carros, solventes. Parece que o contato com essas substâncias aumenta o risco dos linfomas. Portanto, essa população exposta a esses fatores que eu disse tem um risco maior de desenvolver os linfomas. Vale lembrar ainda que é uma doença que, na sua grande parte das vezes, acomete a população mais adulta. Exceção feita a linfoma, a um subtipo específico do linfoma, o linfoma de Hodgkin, que pode acometer uma população mais jovem, ali entre 20 e 40 anos. E homens têm riscos maiores do que mulheres.
A gente já se antecipou, mas só para lembrar, existem basicamente 2 grandes subtipos, os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Em ambos os casos, quando diagnosticado precocemente, as chances de cura são extremamente altas e respondem por taxas das mais elevadas dentro de todos os cânceres que a gente conhece, que a gente trata. Além desses subtipos, vale lembrar que esqueçamos o linfoma de Hodgkin. Vamos falar exclusivamente do subtipo mais comum, que é o linfoma não Hodgkin. Ele representa mais de 70% de todos os casos. O linfoma não Hodgkin, ele tem um tipo mais lento e tem um tipo mais agressivo. Muitas das vezes, nesse tipo lento, que a gente chama de indolente, a gente não precisa nem tratar ao diagnóstico. Isso é completamente diferente para aquele tipo mais agressivo. É como se fizéssemos uma comparação. Ambos nos carregam, ambos nos levam, ambos têm 2 rodas. Só que um é uma bicicleta e o outro é uma moto extremamente veloz. Essa moto extremamente veloz é extremamente perigosa e por isso pede tratamentos agressivos. Perfeito? Para que nós terminemos de falar sobre esses linfomas e para que nós nos atentemos a eles, eu vou encerrar falando sobre as manifestações clínicas. São doenças que muitas das vezes trazem sintomas completamente inespecíficos. Uma febre, geralmente febre noturna, um suador, uma sudorese intensa, num período em que nem está tão calor assim, associado à perda de peso. Essas manifestações de febre de causas indeterminadas, de sudorese espontânea, em especial do final da tarde para a noite, uma perda de peso de causa inesperada, inexplicável, isso tudo deve fazer com que procuremos um médico para buscar o diagnóstico do que trata. Não queremos dizer que um pacotinho desse tem a certeza de estarmos falando sobre linfoma. Entretanto, faz parte do diagnóstico diferencial. O diagnóstico, muitas das vezes, passa pela procura de linfonodos, aqueles gânglios que todo mundo tem e que normalmente quando a gente tem uma infecção de garganta eles estão bem aumentados. No caso da infecção de garganta, eles estão bem aumentados por um processo inflamatório, completamente diferente dos linfomas, onde eles estão aumentados por células cancerígenas. Portanto, atentem-se, lembrem-se que os linfomas são doenças que precisam de serem abordadas. Portanto, sintomas inespecíficos que perduram de causas inesperadas devem fazer com que você procure seu médico amanhã. Perfeito? A live do Dia dos Pais, realizada pelo padre Reginaldo Manzotti em agosto, arrecadou 130 toneladas de alimentos que continuam sendo entregues a quem mais precisa. Desta vez, a Mitra da Arquidiocese de Curitiba e Caritas Regional receberam doações. Confira. Minha mãe não quer que eu case. No dia 7 de agosto, os pais e as famílias de todo o Brasil foram presenteadas com a live solidária do Dia dos Pais do padre Reginaldo Manzotti. Além de muita música, alegria e emoção, os telespectadores da TV Evangelizar colocaram em prática o amor ao próximo e a solidariedade. Durante o evento foram arrecadados 130 toneladas de alimentos e 10 mil máscaras de proteção. Deste montante, 20 toneladas foram entregues em Curitiba, sendo 10 toneladas para a Mitra da Arquidiocese da cidade e as outras 10 toneladas para a Caritas Regional Curitiba. Nós atendemos migrantes e refugiados, então isso vai ser com certeza muito importante nesse período ainda mais de pandemia, né? Que a gente sabe que o cenário se agravou, tem muitas famílias que perderam seus empregos ou que estavam em trabalho informal que agora, por causa do isolamento, não conseguem, né, se estabelecer. Então, de certa forma, vai garantir, né, é um gesto de esperança na vida dessas famílias. Ela também agradeceu o público e a associação Evangelizar é Preciso pelos alimentos doados. Nós gostaríamos muito de agradecer, né, que por meio de cada um e cada uma que conseguiu contribuir, as famílias vão ser beneficiadas, eles vão atingir, trazer muita esperança e muitos sorrisos e alegrias para várias famílias, né, que eles nem conhecem, mas que com certeza vão fazer a diferença. Dezenas de voluntários ajudaram a descarregar
chegar a carreta com as doações. Entre eles estava o diácono da Ação Evangelizadora, Sidney Lemos. Ele comentou sobre a grandiosidade deste gesto de amor ao próximo. Eu vejo que a gente começou a perceber coisas invisíveis, né, que até então invisíveis. O sofrimento de um vizinho, o pedido de um colega. Então a gente está percebendo coisas que talvez antes a gente não percebia. Então isso vai amolecendo o nosso coração e o coração amolecido não volta a endurecer. Eu acredito que veio para ficar a solidariedade. Ele viu aqui no Brasil a chance e o sonho de buscar uma vida melhor. Há pouco mais de um ano no país, o venezuelano Francisco Rodrigues falou da importância da solidariedade e do voluntariado. Obrigado, em espanhol, graças, muitas graças realmente, porque é assim, se todos ajudamos, se todos formamos uma equipe, realmente o mundo vai ser melhor. Aqui nós temos parte das 20 toneladas de alimentos que foram entregues para a Caritas e para a Mitra da Arquidiocese de Curitiba. Esses alimentos foram divididos em cestas básicas. Aqui nós temos arroz, feijão, fubá, óleo, entre outros produtos importantes. Tudo isso aqui é o gesto concreto de amor e de gratuidade de milhares de pessoas que vai fazer a diferença na vida de muitas famílias. Na gratuidade, sempre quem o faz também entrega algo de si. A esses todos que colaboraram, é um testemunho nobre, nem sempre publicado desde os telhados, mas sabe, cada um que colaborou, com que grandeza de coração o fez. E um belo dia até o Senhor lhe dará um grande abraço por este gesto nobre. E a solidariedade neste momento é bem-vinda. E o programa Pauta Aberta de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Você pode rever todo o programa e também as reportagens no nosso canal do YouTube. O endereço está aí na sua tela. Tchau e até a próxima. Fique bem, fique em paz. Tchau.